Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Essa edição é para você que adora uma diquinha, adora uma out-season, adora a moedinha aí que vai valorizar. A gente vai falar exatamente sobre isso e como que você vai navegar nessa conhecida out-season. Mas antes, já te peço aí para seguir o canal, ativar o sininho e mandar para o seu amigo que também é fã de uma moedinha. Antes da gente apresentar o convidado de hoje, vou dar aqui as boas-vindas ao meu co-host, Luca Benedetti, que além de falar de cripto, gosta muito de futebol. E aí, Luca, tudo certo com você? Tudo certo, cara. Tem voltado a gostar mais de futebol? Não, ainda não? Não. Ainda é cedo, né? Só se for futebol europeu, tô deixando de lado. Maravilha, é bom. A gente entende aí. A gente deve torcer pro mesmo time, então. Vamos descobrir agora que estamos aqui com Paulo Bogossian, que é Head de Research da TC Pandora Digital Assets e vai ajudar a gente aqui a como navegar na out-season. Bogo, como você já começou aqui, para que time você torce? E me conta aí, quem é você na fila do Pão Cripto aí? Valeu, André. Luca, é um prazer estar aqui. Feliz com o convite. Eu sou sofredor, né? E quando eu era pequeno, torcer pro meu time era uma grande moleza e o rival, Corinthians, era o time de sofredores. Hoje o negócio inverteu um pouquinho. Eu sou São Paulino, eu só vejo derrota, empate, coisa horrorosa, então eu tô mais voltado pro futebol europeu também. Entendi, maravilha. E me conta um pouco, Bo, como que você chegou em cripto, né? Legal, essa história é boa. Eu sempre investi no mercado financeiro tradicional, gostei de olhar teses novas, investimentos exóticos. Eu acho que o alfa no mercado não está nas teses que todo mundo, que estão crowded, né? Que está todo mundo investindo, nas blue chips, que tem analistas de centenas de bancos de investimento analisando o dia inteiro. Eu acho que o alfa no mercado está nessas teses alternativas. E um belo dia, em 2016, um amigo meu me contou sobre o investimento em mineração de Bitcoin, né? Eu falei assim, cara, mineração de uma moedinha digital, como é que é esse negócio, né? E aí, aquilo despertou minha curiosidade, eu comecei a estudar, né? Você tem que entender bem no que você está investindo. Então, eu comecei a fazer curso aqui, curso ali. Acabei num mestrado na Universidade de Nicosia, que é uma universidade no Chipre, que é um dos polos onde, né, o mercado cripto floresceu, muito por causa de uma corrida bancária que teve em 2013 lá. E me formei em 2019 no mestrado, comecei a dar aula pela Blockchain Academy, do grupo 2TM, uma aula sobre investimento em criptoativos. E aí veio a pandemia em 2020 e eu passei a só operar o dia inteiro e eu comecei a operar pelo TC, né? Quer dizer, eu era cliente do TC, eu era seguidor do TC, conheci os sócios fundadores e sempre olhei aquela plataforma maravilhosa para mercado financeiro, mas para cripto deixava a desejar, né? Eu falava para eles, cara, no mundo cripto tem tantos investidores em mercado financeiro, em cripto quanto em mercado financeiro, né? Então por que não replicar essa plataforma maravilhosa para cripto? E aí compraram a minha ideia e do Jorge Souto, meu sócio. A gente montou o produto cripto dentro do TC, o TC Cripto hoje, que já é um produto aí conhecido no mercado de criptoativos. E desde então, estamos aí navegando no mercado. Mais recentemente, o TC, numa das suas aquisições, depois do IPO, comprou uma gestora, a Pandora, uma gestora quant, a terceira gestora quant do mercado. E a estratégia junto à Pandora é, além dos fundos quant carro-chefe da casa, lançar fundos do TC dentro da gestora. O primeiro fundo foi o fundo do Buca, do fundador do TC, o Cosmos, e o segundo foi o nosso, o TC Digital Assets, que nasceu faz um mês aproximadamente. Então, estamos aí agora como Head de Research do fundo. Legal. Só fazer um comentário rapidinho para você que está vendo esse vídeo aí. Volta um pouquinho e pega a expressão do Bogo falando eu comecei só a negociar, a tradear sozinho em 2020. Você vai ver um leve sorriso. Isso significa exatamente o período que a gente vai falar hoje, que é out-season, né? Que deu para perceber exatamente você nesse momento, você falou, 2020, aquele saldo bons tempos, faltou só essa expressão. E sobre isso, acho que é bom você tocar no ponto do fundo, né?
Porque hoje a gente tem aí uma gama bem grande de fundos criptos, de ETFs, e se tem uma coisa que quando você vai para esse mercado regulado, que joga contra todo mundo que está fazendo gestão, é justamente como você aproveita essa out-season, né? Porque você está falando de um mercado regulado que vai impor algumas barreiras para você, que você na sua casa, aí como você falou, você não teria, né? Qual que é a sua percepção sobre isso nesse começo do fundo, assim, tipo, o que talvez você vá deixar na mesa e que coisas talvez você vá adicionar, ou até o investidor que for decidir fazer via fundo, ele adiciona aí, comprando e adquirindo esse produto. É verdade que tem uma limitação, principalmente no sentido de não poder comprar small caps e ativos não tão conhecidos, né, do mercado. A gente é limitado ao horizonte das exchanges centralizadas, mas que ao mesmo tempo é bom. É bom no sentido de que talvez tenha ativos que tenham um risco muito alto, que eu esteja confortável comprando para mim, quanto pessoa física, mas não esteja confortável em comprar um dinheiro de terceiros. Então, isso acaba sendo um limitador também da quantidade de exposição de risco que o fundo pode tomar. Então, sob esse aspecto, tem o copo meio cheio também. Não, eu queria talvez voltar um pouquinho para o tópico principal, né, que a gente está falando aqui, de como aproveitar a out-season. A gente teve uma out-season sensacional no último ciclo de alta. Acho que a gente viu aí uns caras bem vitoriosos que saíram dessa out-season. E quando a gente começou o ciclo de baixa, talvez algumas casas começaram a cair, né? Acho que esse cuidado de você aproveitar a alta ali no momento certo e sair também no momento certo, ele é um conhecimento muito valioso no mercado cripto, né? Queria entender talvez um pouco das dicas para você aproveitar, né? Surfar a onda e não depois cair de cabeça na areia da praia. Legal, essa pergunta é fantástica, porque as altcoins são muito correlacionadas entre elas, né? Então, talvez seja mais importante você identificar um out-season do que você identificar um determinado ativo ou outro, né? Quando você está no out-season, você consegue tomar mais risco e entrar nessas moedas mid-caps ou small caps e fazer esses ganhos assimétricos, né? Então, para identificar out-seasons, tem as medidas tradicionais, né? Que é, por exemplo, a dominância do Bitcoin, mas essa medida ela tem dois problemas. O primeiro é que a tendência dessa medida, dessa métrica, com o surgimento de novos criptoativos, novos tokens, é sempre cair. Então, a dominância do Bitcoin tende para baixo porque você tem muitos novos ativos entrando no mercado. Segundo, porque essa métrica de dominância inclui também as stablecoins, né? Que, acho que não encaixaria para você identificar se o Bitcoin está com uma força relativa maior do que as altcoins, né? Então, uma métrica alternativa que dá para a gente usar é o par Ethereum-BTC, né? Quando o Ethereum está mais forte em relação ao Bitcoin, a tendência é que o mercado de altcoins, principalmente o ecossistema do Ethereum, tenda a se valorizar, né? Então, essa é uma métrica legal. Outra coisa que a gente gosta de olhar bastante, e é uma coisa que está fazendo a diferença nesse momento, é quanto de dinheiro novo está entrando no mercado, né? E aí a gente consegue ver isso através da capitalização de mercado das altcoins, né? Hoje a gente tem pouco dinheiro entrando no mercado. O que está acontecendo mais é dinheiro migrando de stablecoins para criptoativos voláteis, aí, principalmente as majors, né? Mas, de modo geral, né, o que acontece no ciclo, o jeito que os ciclos funcionam no mercado cripto o dinheiro entra através das majors, né? Depois você tem um momento, Bitcoin e Ethereum principalmente o Bitcoin, aí você tem um momento que o Bitcoin se aprecia muito, isso gera um efeito de riqueza muito grande no mercado, e essa riqueza é distribuída primeiro para as mid-caps, depois para small caps. Esse é o mapa tradicional aí do mercado que a gente usa, um mapa mental para tentar identificar em que momento do ciclo que está e se está ou não no out-season. Sobre esse contexto de out-season ou no out-season,
Eu lembro que tinha uma coisa que lá em 2021, e essas verdades elas são muito características de bull market e de alguma forma o bear market vem aqui para testá-las, né? Então, tudo que a gente viu de derrocada tem a ver com essas verdades que a gente assumiu lá atrás e que não se mostraram tão verdadeiras assim. Uma delas, e eu vi bastante se discutir no final de 21, é o quanto o Ethereum ele tinha saído dessa classificação de altcoin, né, precisa, e que ele não sofreria tanto no bear market justamente pela quantidade de coisas que estavam sendo construídas ao redor dele e da utilidade que ele tinha até naquele momento. E aí veio o bear market e mostrou que não, o Bitcoin continua sendo esse maestro de fato, o Ethereum, como o preço nesse ponto, ele não se sustenta sozinho no sentido de conseguir tancar ali o Bitcoin e cair menos que ele simplesmente porque tem mais utilidade, ainda não chegamos nesse ponto. E isso para mim suscita uma ideia de ainda imaturidade nesse mercado, né? E talvez seja característica desse ponto. Você acha que você até citou, né, da correlação das altcoins entre si e o próprio mercado como um todo, ele é bem correlacionado. Você acha que talvez num momento de maior maturidade esse tipo de papo de out-season não faça sentido porque as coisas vão responder por conta própria? Ou isso está muito lá na frente e a gente talvez não veja isso talvez no próximo ciclo? Cara, a resposta é sim para as duas perguntas. Tem uma questão de maturidade ainda do mercado, de muito ruído ainda que entra no preço desses criptoativos, quer dizer, não dá para a gente se basear 100% em fundamentos, tem muita narrativa ainda, muita coisa que é narrativa vazia, até como um exemplo clássico é a narrativa de AI em cripto, né? Não tem projetos bons de AI em cripto, talvez Render seja um outlier aí, mas essas moedas, né, tradicionais de AI que existem no mercado são vaporware, né? Então, tem um pouco de maturidade mesmo, de ainda os fundamentos não refletirem 100% o que são os projetos, mas eu acho que a gente vai chegar lá em algum momento. Eu acho que talvez não seja daqui a um ano, mas eu acho que daqui a 5 anos, sim. Você vai ter um mercado muito mais baseado em fundamentos do que é hoje e as moedas vão meio que se mexer sozinhas. Mas mesmo se você pegar o mercado financeiro tradicional, né, muitas vezes você tem fluxos para determinados setores, né, e acho que isso daí a gente vai sempre vai existir, né, então, agora é o momento que as ações de oil and gas estão indo bem, então o fluxo entra para o setor como um todo, né, claro que você vai ter vencedores e perdedores intrasetoriais, mas o fluxo está entrando para o setor como um todo. Tem inclusive fluxo passivo entrando para muitos desses papéis. Eu acho que isso daí é inevitável, mas eu acho que a gente vai chegar num determinado momento onde vão se fazer muito mais análises fundamentalistas, até em alguns casos de altcoins de DeFi, por exemplo, já dá para você fazer modelo até de fluxo de caixa descontado para entender o valor daquele token. Eu acho que hoje o mercado é muito mais movido a narrativas e crescimento e adoção, né? Eu acho que crescimento tem um peso muito maior pelo fato do mercado ser novo, né? E o mercado estar preocupado em ter projetos com adoção real, né, e sustentável. A gente tem uma série de exemplos aí de tokens que tiveram uma apreciação muito grande por causa de adoção. Exemplo clássico é o Axie Infinity, mas essa adoção era insustentável, né? Tinha um modelo econômico no token ali que não se sustentava ao longo do tempo. E aí você teve a queda, né, do token. Mas uma vez que você tenha projetos que consigam ter adoção sustentável, crescimento que se mantenha, ou mesmo uma base que se mantenha de usuários ali, inevitavelmente esses tokens vão apreciar muito mais do que a média do mercado. Você tem bastante alfa ali. E mais um ponto que eu queria adicionar o melhor dos out-seasons é o out-season baseado em fundamento, né? E não só em fluxo ou narrativas. E o exemplo clássico disso é o setor de DeFi,
né? Então, lá em 2019, 2020, você teve uma série de produtos DeFi bons, né? Pega vários exemplos aí, Aave, Synthetix, Uniswap, né? Bons, sustentáveis, que geraram adoção, movimentam até hoje bastante de dinheiro, e esses tokens tiveram uma apreciação astronômica muito maior do que o restante do mercado, né? E aí, hoje em dia elas não estão tão bem porque elas não conseguiram deixar de ser produtos de nicho ainda, né? Você pega lá o volume da Uniswap, que é a principal delas, é, elas não dá 10% do volume em corretoras centralizadas ainda. Então, ainda é um produto de nicho, tem uma série de hurdles regulatórios aí, mas se isso deixar de ser um produto de nicho e passar a ter adoção massiva, que é uma das teses que a gente olha bastante a DeFi, vai ter uma apreciação astronômica. Só queria comentar, aproveitando que a gente está falando desse caráter mais de narrativa que o mercado cripto tem hoje, acho que o maior expoente disso que a gente tem são as meme coins, né? Não tem uma moeda que seja mais narrativa do que as moedinhas de cachorro, a própria Pepe que apareceu agora, que tá subindo pra caramba, o time high atrás do time high. Pensando nesse cenário de maior maturidade do mercado, você acha que ainda há espaço para esse tipo de coisa? Pergunta polêmica aí para fazer corte. É ótima essa pergunta, não precisa cortar, porque essa semana eu tive que escrever um relatório e um dos temas do relatório foi justamente a valorização de Pepe, né? E apesar do mercado cripto ter essa cultura memética e gostar muito dessas narrativas, eu vejo com uma certa tristeza, não sei se é a palavra, enfim, ceticismo, porque eu acho que isso dá pano para manga para o regulador que fala em manipulação de mercado, para gente que fala que mercado cripto é um cassino, enfim, está fugindo dessa ideia de maturidade do mercado baseado em fundamentos e indo para uma história de narrativas, de brincadeiras, de memes, etc e tal, que é divertida, mas quando você está falando de investimentos e tomar boas decisões, é complicado você se basear em, seja um grupo de investidores que entrou cedo no projeto e tá puxando a narrativa no Twitter, seja um token que está se apreciando pura e simplesmente porque está na moda. Esse tipo de coisa a gente tenta evitar, né, do nosso lado. Eu respeito que exista essa cultura memética no mercado cripto, mas eu particularmente não gosto de colocar meu dinheiro nesse tipo de coisa. Eu tenho mixing feelings sobre isso, né? A primeira delas situação, porque assim, o meu pressuposto eu olho para aquilo e falo, meu Deus, por que tem gente... O que tem Dogecoin no top 10? Que Dogecoin no top 10? Dá uma ojeriza. Aí eu paro pra pensar, beleza, partindo do pressuposto que temos Dogecoin dentro do top 10 e temos top 15 um negócio chamado Shiba Inu, tem alguma coisa que eu tenho que ver aqui e entender pelo menos por que acontece isso. E aí a explicação talvez mais de raiz seria basicamente o que eu chamava de entretenimento financeiro. As pessoas estão procurando se entreter com qualquer tipo de tecnologia que exista. Então, se tem internet, vamos fazer vídeo. Vamos fazer vídeo porque as pessoas vão aprender no mundo inteiro com os melhores profissionais e isso vai ter um ganho de eficiência para a humanidade como um todo. Tem isso? Tem, mas também tem o vídeo lá, o cara mergulhando numa piscina de Nutella, alguma coisa assim. E esse provavelmente tem mais view do que uma aula de alguém. Então, é entretenimento. E aí eu olho para aquilo e falo, beleza, entendi o que as pessoas querem. E aí a minha outra perspectiva é exatamente essa que você falou, mas eu posso brincar com dinheiro e todas as pessoas que estão lá brincando acham que estão realmente brincando, assim, então, existe um entretenimento ali coletivo vivido, ou parte das pessoas estão brincando, parte das pessoas estão levando a sério, parte das pessoas vão ser enganadas por não entender aquela cultura que seria basicamente, sou um cara que nasceu antes da internet, eu vi a internet acontecer e é muito claro o quanto que, sei lá, eu não entendo, por exemplo, como usar o TikTok, assim como meu pai não entendia como usar várias coisas na internet. Ele não é nativo, ele não vai entender. E aí eu me sinto extremamente aquele cara rabugento, isso aí não presta, isso aí não funciona, né? Mas acho que o ponto é exatamente esse. Talvez o
o entretenimento tem ultrapassado um negócio que pode se tornar perigoso, né? Que é o ponto do entretenimento financeiro aí. Cara, eu concordo 200% com o que você falou. E eu acho que tem mesmo esse ângulo sociológico aí para olhar. Também no aspecto de que se você pega a sociedade há 30, 40, 50 anos atrás, quem está se formando numa faculdade, no mundo inteiro, nos Estados Unidos inteiro, e aí isso tem muito a ver com o regime macroeconômico que a gente vive hoje, de impressão de dinheiro, de inequalidade, etc. Há 30, 40, 50 anos atrás, o cara que está se formando na faculdade, ele está guardando dinheiro para comprar o primeiro imóvel dele, ele tem uma perspectiva de ter um crescimento dentro de um business, etc, etc, etc. Hoje em dia, né, com essa impressão desenfreada de dinheiro, com o efeito Cantillon, que a gente pode falar mais depois, mas que privilegia quem está mais próximo da origem do dinheiro, principalmente o mercado financeiro, e pouco quem está lá, o cidadão que está lá na ponta. O cara sai da faculdade nos Estados Unidos hoje completamente quebrado e com dívida estudantil que talvez ele nem consiga pagar ao longo da vida dele, né? Ele vê uma inequalidade, uma diferença para o cidadão bilionário que deu uma porrada, deu certo na vida, tão grande que para ele conseguir, quiçá, atingir um patrimônio, uma riqueza, ele acha que ele tem que tomar riscos extraordinários, ele acha que ele tem que entrar numa moeda que tem 99% de chance de não dar certo, tomar um risco desproporcional para ter esse 1% de esperança de conseguir dar uma porrada na vida, né? Isso é muito ruim, é muito negativo em vários aspectos. O primeiro é exatamente o que você colocou, né? A grande maioria das pessoas vai perder dinheiro e vai perder dinheiro que não pode perder, né? E a segunda é que tem a ver com isso também, né? Geralmente quando essa informação chega na ponta, chega no varejo, a perspectiva de você fazer o 100x ou o 1000x ou a multiplicação já foi, né? Você já está entrando ali num hype que você está atrasado, que talvez esteja comprando topo ali, esteja servindo como liquidez de saída para os insiders que montaram essa ideia toda. Então é uma dinâmica bem problemática da sociedade de hoje, e eu acho que isso deve continuar ao longo do tempo, enquanto a gente tem um regime de expansão monetária infinita e inflação no preço dos ativos e queda no poder de compra das pessoas na sociedade como um todo, né? A gente acho que o cidadão não precisa ser de baixa renda, mas também de classe média alta. Acho que muita gente vai se identificar com isso. Um sentimento que eu já tive muito na minha vida é de remar, conseguir aumentar meus ganhos e conseguir subir nos meus negócios, mas você tem aquela renda adicional, mas você tem o custo de vida subindo tão quanto ou mais rapidamente do que aquele acréscimo de renda que você está tendo. Então, enquanto tiver isso, você vai ter pessoas tomando riscos desproporcionais e irresponsáveis, porque muitas vezes por falta de esperança. Então, é por isso que você tem não só esse cassino em cripto, né, que a gente fala, mas também um cassino no mercado financeiro tradicional, né? Teve vários casos aí recentes aí de moedas que são pampadas pelo Reddit e por aí vai, né? Essa perspectiva social é muito bacana aqui. Acho que eu nunca tinha olhado por esse ângulo, assim. Acho que a situação leva talvez as pessoas a trabalharem dessa forma. E se você quiser extrapolar no sentido de, até empreendedor, né? Assim, eu vou com a ideia normal, com risco controlado, com crescimento que eu consigo visualizar, ou vou blitzscaling total e tomo risco e vou quebrando coisas. Mas parece que é muito incentivado do outro lado, pelo menos foi incentivado até acontecer esse aumento da taxa de juros em que a liquidez secou, né? Até aquele momento seria incentivado a tomar o máximo de risco possível
E isso acontecia em todas as frentes, né? Desde do investimento que você não pode fazer e perder aquele dinheiro, você vai lá e faz, até nesse ponto de tomar uma ideia extremamente arriscada, simplesmente porque vai ter dinheiro para colocar, porque as ideias mais mirabolantes são aqui, talvez dê um grandíssimo retorno, 99% vai dar errado, mas aquele 1% vai dar certo, né? E óbvio que os cemitérios ali dos derrotados, ele não aparece, né? Aparece sempre o cara que ganhou, e você acha que aquele, como aparece sempre, o 1% parece que é muito mais do que 1% das suas chances de dar certo, né? Não, só queria comentar que a gente acabou de visualizar o lado dark das mesmas coisas. É verdade. Aqui na mesa. Mas muito. O Bogo colocou muito bem essa história, assim. Eu acho que ocorreu uma distorção muito grande no que a sociedade faz por conta desse regime que a gente vive. E tem um site que até coloca isso muito bem, que é o What the Fuck Happened in 1971. Você consegue ver vários gráficos que mostram mudanças no padrão do que a sociedade faz depois da mudança do padrão ouro lá nos Estados Unidos. E você consegue ver muito bem essas distorções, né? Como o fato de você não ter uma moeda que talvez, vamos dizer, respeite a lei de escassez, etc. E como isso atrapalha você a ter talvez essa sensação de uma sociedade mais próspera e etc, né? Então só queria colocar esse comentário porque vai muito em linha com isso aí. E mesmo quando, né, você tem um ciclo contracional, tipo, De que a retração, gente está vivendo hoje, né, de tightening, né, de contração monetária nos Estados Unidos, é cada vez mais limitado o quanto o Banco Central americano consegue contrair a economia, né? A gente viu aí, eles não desfizeram nem 20% do easing que eles fizeram durante a Covid e já estão tendo que voltar atrás e resgatar bancos, e aí você resgata banco, você cria um moral hazard também, porque o cara que está no mercado financeiro não foi prejudicado, mas a população como um todo está sendo muito prejudicado pelo cenário de alta de taxa de juros. Então, assim, os incentivos estão errados no mercado financeiro como um todo, e acho que é por isso que a gente tem cada vez mais bitcoiners aí por aí, né? Esse ponto é bem engraçado, porque acho que esses dias eu vi comentando, e assim, no momento que você ouve parece meio agressivo, mas acho que do razão, que enquanto as pessoas ainda correrem para o dólar como safe haven, sei lá, pegou fogo no mundo, para onde eu vou? Eu vou comprar dólar, ainda vou continuar acreditando que essa moeda é de reserva de valor. O problema dessa situação é que quando o pessoal não correr, não vai dar mais tempo, né? Tipo, já era a possibilidade de você se defender com uma outra commodity, outra coisa. Simplesmente quando esse fato não for mais verdade, a coisa de fato já degringolou. E nesse ponto, para mim, o que talvez fica mais latente na minha cabeça olhando para esse cenário é justamente a ideia lá dos cypherpunks atrás, quando surgiram com a ideia de um dinheiro, do quanto que tem que estar fora do Estado, né? E isso culminando com o nascimento do Bitcoin é o que a gente ouve, né, falado lá atrás e talvez só se propague, né? Se primeiro estava no fórum, depois aquilo passou para um silo de nerds, depois para um silo de pessoas com tecnologia, que entendem tecnologia, depois para pessoas do mercado financeiro, aquilo vai expandindo e quer queira, quer não, o discurso acaba sendo o mesmo que você encontra nos fóruns, assim. Tipo, o dinheiro desvalorizando, alguém pode apertar um botão e imprimir dinheiro e de fato as coisas vêm acontecendo dessa forma. Mas só esse comentário, eu queria passar uma pergunta para você. Posso complementar? Fica à vontade. Eu achei muito bom o que você falou. Enquanto você está fugindo para o dólar, né, como safe haven, você está colocando nas mãos do Tesouro Americano, do Banco Central Americano, os rumos das suas economias, né? Sim. E um outro ponto que eu queria acrescentar, né, em cima desse crescimento da narrativa sobre o Bitcoin. Ontem teve um tweet muito interessante do cara chamado Checkmate, que é um cara que faz análise on-chain, né? Ele falou assim, cara, por que o Bitcoin não morre? Por que esse negócio não morre? Não morre esse negócio. E para pensar, nos últimos 3 anos aí a gente teve a China banindo o Bitcoin, os Estados Unidos fazendo de tudo para prejudicar a indústria cripto, e esse negócio não morre. A terceira maior corretora quebrando, o Luna, Terra, a stablecoin que chegou a 40 bi, quebrou. E esse negócio não morre, esse mercado não morre, o Bitcoin não morre.
Por que será, né? E é o que você falou, é bem o que você falou. Cara, é bem legal, porque é exatamente o oposto, né? Se a gente está apostando quanto que é o valor que pode chegar, talvez a pergunta que vale mais sentido ser respondida é essa: por que não morre, né? E é engraçado porque eu sempre gosto dessa frase assim: a história é escrita em retrospecto. O que a gente tá vivendo agora vai ser melhor explicado lá na frente quando o cara botar no livro, fizer uma timeline e você entender que as coisas, uma foram puxando a outra, e lá na frente o cara entender, pô, era óbvio. E aí por isso eu gosto daquela frase do: cara, o que você vai falar pro seu filho quando ele te perguntar por que você não comprou esse negócio? Porque parece tão, assim, se acontecer de fato o que a gente visualiza, de uma quebra no fiduciário mais forte, pensando no dólar mesmo de fato, que acho que no decorrer da história a gente viu na história recente, né, várias moedas perdendo seu poder de compra. Acho que o caso mais simples aqui, Venezuela e Argentina. Acho que até o próprio Brasil, pô, quem viveu Sim, a época perfeito. Viveu isso. do Sarney. E isso já viveu, mas nunca com um negócio que fosse o último safe haven, né, onde você realmente se considerava ali que era seguro. Então, se isso acontecer, parece uma historinha meio ponto a ponto, assim, desde, olha, te mostraram em 2020 que eles podem imprimir dinheiro de forma descontrolada, de fato, apertando o botão. E mesmo assim você não comprou, né? E esse ponto pra mim é o que eu sempre falo assim, cara, compra, porque isso aqui vai ser muito difícil você explicar que não fez, assim, pelo menos tem um pouco, porque aí pelo menos você se defende dessa crítica específica. Talvez a segunda pergunta vai ser porque você não comprou mais, mas pelo menos a primeira você se defende. Mas partindo um pouco voltando aqui no nosso papo da Out-Season, tem uma coisa que eu sou muito fã como analista, apesar de ser uma análise qualitativa, que é o que eu chamo de exemplos anedóticos, né? São coisas que você pega assim, alguém falou mal do Bitcoin, alguém falou que esse negócio vai morrer, você fala, putz, isso aqui talvez seja o bórum do mercado, se esse cara se animou a ponto de falar isso. Da mesma forma, quando você vê o contrário, do tipo, meu Deus, sei lá, o Felipe Neto tá falando de Bitcoin, você fala, opa, eu já me sento na cadeira, tem alguma coisa errada. Ou aquele seu amigo que não fala um tempão com você, nem tinha o seu contato, né? Aparece lá o mais 5511 e tal. E aí, beleza? Tô sabendo que você trabalha com cripto. Quando aparece isso, também pra mim é muito forte. Tem um analista famoso também aí de mercado financeiro tradicional. Eu queria entender de você, assim, quais são esses anedóticos para você visualizar esses ciclos, assim, entender que aqui tem uma pista interessante para você talvez analisar de maneira fundamentalista aí por trás. Eu acho que assim, a gente, toda vez que tiver um bear market, a gente vai ver a imprensa, a gente vai ver os dinossauros tradicionais do mercado financeiro falando, tá vendo, eu avisei, esse negócio vai a zero, Peter Schiff, enfim, tem N exemplos aí, né? Mas eu acho que isso, per se, não dá tanta informação para tomada de decisão, né? Eu acho que a grande sacada tá quando você tá ouvindo que esse negócio morreu, todo mundo falando mal, o sentimento horroroso, e o preço para de cair, para de reagir para baixo, e às vezes até começa a subir, como a gente viu aí quando estava $18 mil e fez essa puxada aí até 25 e depois até 30, né? Com todo mundo falando que, nossa, ainda tem muita coisa da FTX para ser liquidada, tem Mt. Gox, tem Celsius, tem isso, tem aquilo. Esse mercado já era, vai todo mundo proibir, vai a zero, acabou. E o preço subindo, subindo. Para mim, os melhores regimes do mercado é quando o sentimento tá péssimo e o price action tá bom. Então, Isso... Esse ponto talvez seja o anedótico mais gritante mesmo, né? Que a notícia ruim não leva o mercado para baixo, e o melhor cenário seria esse, né? Que leva o mercado para cima. E isso também é engraçado para mim, porque quando... olha o contexto. A gente lá atrás, quando o Bitcoin está subindo mesmo, assim, se tem um mercado de alto, você fala, os mais leigos, os caras entrantes do mercado falam, que não querem investir e arrumam uma desculpa para isso, eles falam, os Estados Unidos numa canetada pode proibir esse mercado, né? Isso, de certa forma, pode ser verdade, né? O que a gente está vivendo agora é um pouco desse espectro, né, de proibição. Acho que é até engraçado, a gente estava falando aqui antes sobre a taxação da mineração dos Estados Unidos, e eu acho engraçado o título sei lá, do report ou da comunicação. Da comunicação, né? Ele fala assim, fazendo os cryptomines pagar pelo custo
que foi imposto a outros. Eu olho para esse negócio e me dá uma carga de sentimento, assim. Tipo, parece que foi um negócio direcionado, não é um regulador esperando, falando assim, olha, estamos taxando a CryptoMine porque já é uma atividade grande que não recolhe nenhum imposto direcionado a isso. Assim, isso é o que a gente espera de um regulador e não um negócio mais, talvez, passional ali, meio que ódio disso. E nesse... Isso aí foi o Biden falando com o eleitorado dele. Eu senti justamente o Biden falando com o eleitorado dele ali. Então, eu acho que tem um caráter de sentimento aqui. E nesse quesito, quando a gente olha para esse esforço do governo quanto a isso, está muito claro que é exatamente essa canetada que todo mundo está falando de proibição. E o preço reagindo para cima, ou pelo menos estabilizando ou não caindo, é esse sinal relativamente claro. Mas isso a gente está falando basicamente no mercado talvez em recuperação, né? Quando você citou aqui no começo uma questão do dinheiro novo versus do dinheiro velho, para mim tem uma visão muito boa de que essa out-season ela só você está jogando gasolina no fogo ali de fato quando tem dinheiro novo entrando. E esse dinheiro novo talvez ele precise de uma narrativa nova para entrar, né? Eu queria que você tentasse traçar aqui alguns possíveis cenários aqui de quando que a gente possa voltar a ver tanto coisas com mais substância valorizando, como o caso de DeFi, quanto outras narrativas ali sem pé nem cabeça sendo abraçadas pelo público em geral. Legal. Eu acho que tem alguns pontos aí, e alguns pontos são inclusive relacionados à questão regulatória americana, né? Eu acho um dos motivos que não está entrando dinheiro é justamente que o regulador americano assustou o institucional americano a tal ponto e dificultou a entrada do institucional americano a tal ponto que esse cara não está alocando hoje, né? Você vê o fluxo e ele é predominantemente asiático hoje, porque você tem países asiáticos, outras condições macroeconômicas, pega a China, por exemplo, que está no momento de estimular a economia, né, enquanto os Estados Unidos e a Europa estão contraindo, e você tem países que estão se tornando crypto-friendly, né, aquele famoso dilema do prisioneiro, né, se um país proíbe, outros países têm mais incentivos a chamar aquela indústria para si e permitir que o ativo seja regulado e seja legal, né? Então você tem uma regulação muito boa sendo feita em Hong Kong agora, teve recentemente a regulação na Europa, que foi muito boa, né? Eu acho que isso per se está sendo suficiente para suplantar o medo que o regulador americano está colocando no investidor americano, que evidentemente é um investidor muito grande. Eu acho que jogando dentro das quatro linhas, o governo americano não consegue proibir hoje o Bitcoin, embora tenha grupos de interesse dentro da Casa Branca tentando fazer isso, né? A própria senadora Warren, né? Não sou nem eu que estou colocando cenários hipotéticos, né? Ela se colocou como anticripto publicamente, né? Então é evidente que tem esses grupos, mas para você conseguir aprovar uma lei nos Estados Unidos, você precisa da maioria no Congresso, né? E hoje os democratas, e principalmente esse grupo anticripto, que é principalmente do Partido Democrata, mas não só, né? Existem democratas que são a favor de cripto, existem republicanos que são contra, mas via de regra o Partido Democrático é mais reticente e o Partido Democrata não tem a maioria no Congresso. Então ele não consegue uma lei para proibir até o final de 2024 pelo menos, e aí em 2024 a gente vai ter eleições, vai ter mudança do chair da SEC, do Gary Gensler, que é um dos principais inimigos aí do mercado cripto. Então eles acabam jogando meio que fora das quatro linhas, né? Um regulador que não está dando regras claras para o mercado, que está deixando as empresas num limbo, que está fazendo overreach, né? Indo além das suas competências e suas funções. Então esse é um cenário que é assustador, mas que eu não acho que seja definitivo, pelo menos não agora. Né? Então, voltando à sua pergunta, né? Eu sei que eu divaguei um pouquinho. Te gosto disso, fica tranquilo. Era para chegar lá. Eu acho que uma das principais narrativas, não só narrativas, mas fundamentos que a gente tem aí que vai trazer
dinheiro para dentro do mercado cripto é o Ethereum no Proof of Stake, né? Agora que você tem os resgates liberados dos validadores no Ethereum, eu acho que a gente vai ver institucionais e fundos olhando para isso como um ativo produtivo e que gera renda, né? Então, o institucional, de uma forma geral, principalmente o público de VC e não tanto de hedge fund, que costuma preferir o Bitcoin, mas essa turma de tecnologia e VC tem uma predileção um pouco maior pelo Ethereum já, pela quantidade de inovação que está acontecendo lá dentro, pela quantidade de projetos e casos de uso que você tem ali dentro. E agora, com o Ethereum se tornando um ativo produtivo, você vai ter, eu acho, grandes fundos de tecnologia e de VC colocando dinheiro dentro desse ecossistema e principalmente dentro do ativo Ethereum para gerar renda. Então, esse é uma das narrativas com fundamento que eu enxergo hoje no mercado. A outra delas projetos que têm a ver com essas melhorias que estão acontecendo dentro do Ethereum, que são revolucionárias, né? Tanto o Account Abstraction, abraço para o meu amigo Roy, é nosso professor de Ethereum, quanto os rollups, e principalmente os ZK rollups, eles endereçam problemas fundamentais para a adoção de cripto, né? Que é o UI UX, né? Do lado de Account Abstraction, né? Então o cara tem que usar um MetaMask ali, que é um add-on no navegador dele, que ele tem que clicar um monte de mensagem que ele não entende, toda aquela coisa horrorosa que é você interagir com os protocolos cripto hoje. Isso vai ser resolvido com Account Abstraction, né? E de um outro lado, o outro problema para adoção são as taxas altíssimas, né? O problema de escalabilidade das blockchains, que tanto o Bitcoin quanto o Ethereum escolheram caminhos parecidos para resolver, que é usar a primeira camada como uma camada de settlement, de compensação, e fazer as transações corriqueiras do dia a dia, que requerem taxas baratas e finalidade rápida, em rollups em segundas camadas, né? E aí, eu acho que não é nem os optimistic rollups, né? O caso de Optimism e Arbitrum que a gente está vendo hoje. Acho que os ZK rollups têm vantagens bem relevantes em relação aos optimistic rollups, principalmente em relação o fato de que quando você faz uma transação utilizando o rollup, você tem um período de disputa aí que pode ir de até uma semana, né? E com os ZK rollups isso é imediato. Então, eu acho que isso com certeza vai ser uma narrativa e uma melhoria no mercado que vai trazer dinheiro para dentro, porque vai trazer adoção. E aí, dentre os ecossistemas, dentre os aplicativos, você tem várias vertentes aí interessantes e casos de usos novos que estão sendo desenvolvidos e vão ser possibilitados com essa camada nova de infraestrutura que está sendo colocada em pé. E aí, se eu soubesse desses casos novos que vão surgir, enfim, eu estaria morando na ilha da Necker Island, lá na ilha do Richard Branson. Enfim, eu acho que a gente ainda vai ver muitos casos de uso. Eu falei de AI hoje como uma narrativa vazia, mas no futuro é uma tecnologia que se encaixa no universo das blockchains, que pode ser potencializada com as blockchains. Você tem uma velocidade de inovação muito rápida que a quantidade de desenvolvedores no mercado cripto está aumentando numa velocidade muito rápida, né? Andreessen Horowitz, a A16Z, fala muito sobre esse efeito, essa flywheel effect, né? Que a apreciação de preço traz mais atenção para o mercado, a maior atenção para o mercado traz mais desenvolvedores, que traz novos projetos, que trazem mais adoção, que traz apreciação de preço, e aí esses ciclos vão se renovando, né? E eles só estão aumentando ao longo do tempo. Não, eu super concordo com o que você falou, Bogo. Eu acho que as provas de conhecimento zero, em geral, vão trazer muita inovação para esse mercado. E olhando para o que está sendo desenvolvido hoje, a gente já fica muito animado, né? Imagino que a gente vai ver
daqui a 5, 6, 7 anos, que é quando a tecnologia de fato matura e a gente consegue ver a aplicação rodando ali de fato, né? E aí, se a gente une isso com um cenário talvez econômico, regulatório mais favorável nos Estados Unidos, se a gente une isso com esses sintomas de que talvez o Fed tem que mudar a mão, de que talvez a economia esteja ali no limite e que a gente tenha que parar com esse aperto monetário e tudo mais, parece que a gente tem a receita de bolo perfeita para que com o halving em 2024 a gente comece mais um ciclo de alta. Eu queria te perguntar isso, assim, você acha que o próximo ciclo de alta, assim como todos os outros ciclos anteriores, ele começa com o halving, ou a gente pode ver talvez a importância do halving diminuindo com o tempo? Boa pergunta. Eu acho que ele pode muito bem coincidir com o halving. E aí muita gente vai falar que foi por causa do halving. Mas eu acredito na tese dos efeitos decrescentes dos halvings, né? Você pega lá do ciclo de 2016, do halving de 2016, a inflação do Bitcoin caiu de 8% para 4%. Né? Isso é relevante, é bem relevante. Hoje a inflação do Bitcoin é 1,7%, né? Vai cair para 0,8%. 0,85, que é uma queda de menos de 1% na inflação do Bitcoin. Então você não vai ter um efeito tão grande de escassez, um choque de liquidez tão grande provocado pelo halving. Mas eu acho que em 2024 a gente vai estar num regime macroeconômico diferente do que está hoje, né? A gente já está vendo aí uma pressão bem forte sobre o Fed, o Banco Central Americano, para parar com as altas desenfreadas de juros, né? Foi o pace mais rápido, né? A velocidade mais rápida de altas nas taxas de juros nos últimos 30 anos. Muitos bancos já quebraram, outros vão quebrar também. Tem uma situação em real estate, no mercado imobiliário comercial americano, lajes corporativas e mercado imobiliário comercial como um todo, crédito imobiliário que é latente o problema, né? Tem muito buraco ainda nos balanços de principalmente bancos médios e pequenos, porque os grandes eles não deixam quebrar, que estão colocando uma pressão muito grande para o Fed parar com essas altas, e já tem muita gente precificando queda de juros no segundo semestre de 2023. Ontem mesmo a gente viu o Mnuchin, esse secretário do Tesouro americano, criticando o Fed. A gente viu políticos como a própria Elizabeth Warren e o Bernie Sanders criticando, falando para o Fed parar com as altas de juros. E a gente viu na curva de juros americanas um fechamento, principalmente nos vencimentos do segundo semestre desse ano e começo do ano que vem. Então, isso vai coincidir com o halving do Bitcoin, mas eu acho que vai ter um peso muito maior do macro e quiçá de outros elementos do que propriamente do halving do Bitcoin. Maravilha. Bogo, a gente está chegando no final aqui. A gente sempre gosta de botar o convidado meio que numa saia justa, e dessa vez vai acontecer de novo, porque eu esqueci de comentar com você que no final a gente tem um quadro chamado Mineração da Semana, em que você sugere aí para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, algum conteúdo, alguma coisa que você achou interessante essa semana, que você leu no passado, que serve para ele começar a entender o mercado cripto, ou entender de maneira mais profunda, qualquer coisa que sirva para o nosso espectador. E eu estou aqui enrolando, falando cada vez mais para te dar um pouco de tempo para você pensar aí e sugerir a mineração aí para o nosso ouvinte, óbvio, explicado por que você está sugerindo isso também. Pode ser relacionado ao tema ou não relacionado ao tema, você que escolhe. Tempo. Aí tem que ter diquinha de token? Ou... Não. Só conteúdo, assim, vamos enobrecer aqui o nosso papo. Tá bom, eu acho que é um relatório, um ponto de partida muito bom para entender principalmente o que está acontecendo dentro do Ethereum e todas essas aplicações, casos de uso do mercado cripto fora do Bitcoin. É o relatório anual da A16Z, que tá maravilhoso. É fácil de entender, explica de uma maneira intuitiva e, cara, é Andreessen Horowitz, né? Não é qualquer um que tá falando, e eles estão colocando dinheiro onde a boca deles está, né? Eles montaram um fundo gigantesco de cripto, a A16Z, Andreessen Horowitz, que é um dos fundos mais famosos do mundo de VC, se não o mais famoso, né? O Mark Andreessen.
os caras mergulharam de cabeça nesse mercado. Então é um conteúdo muito bacana, que eu acho que vale muito a pena. A gente está vendo, né, muita coisa sendo ventilada sobre AI, né? A gente vê lá nos podcasts de cripto até, né? Os caras chamando lá aquele... Esqueci o nome dele. Tem um cara que é o Dr. Doom de AI, né? O cara que acredita que AI vai acabar com a humanidade, e tem uma série de pensadores que acreditam nisso. Mas existem problemas mais imediatos e mais latentes com AI que precisam ser endereçados. Eu vi uma palestra sobre AI que foi a melhor palestra sobre o tema que eu vi até hoje. Opa, esse eu quero pra mim. E aí eu vou puxar aqui na minha colinha, que eu não lembro o nome do cara. Chama Tristan Harris e Asa Raskin, e a palestra chama-se The AI Dilemma, tá no YouTube. Nossa, esse eu vou assistir também. Esse é sensacional. Mas o que ele aborda ali no tema? O problema latente é o que hoje? Cara, ele mostra o quanto a sociedade já é manipulada hoje com as redes sociais, né? O quanto o pensamento e o comportamento e a quantidade de problemas que a gente tem hoje na sociedade que vão desde de depressão a pessoas indo para escolas matando crianças e N problemas que existem hoje na sociedade por causa de efeitos não esperados das redes sociais. E ele projeta os efeitos não esperados que AI vai trazer num prazo não tão longo até a gente atingir AGI, né, que eles falam. E, enfim, é preocupante. Ele está nessa turma que pede responsabilidade para os desenvolvedores de AI. Basicamente ele fala que toda vez que você tem uma tecnologia nova e disruptiva e com potencial muito grande de revolucionar a sociedade, você tem uma corrida armamentista, vamos colocar assim, e já está acontecendo uma corrida armamentista para AI. E quando o mercado cresce dessa forma, numa corrida como a que temos hoje, as consequências podem ser nefastas. E isso pode ser feito com muita irresponsabilidade. Então é um alerta que me deixou algumas noites sem dormir, mas... Vamos acabar no clima bom. Acabaram. E aí, quem tem uma frase dessa no podcast do Bankless, né? You are gonna die, né? Todos vamos morrer. Esse que eu tava pensando, é exatamente esse episódio que eu falei quando eu tava pensando em podcasts cripto que estão chamando o Bankless, né? Noah alguma coisa. Chesky, alguma coisa assim. O Felipe Gaúcho também tem umas perspectivas muito boas sobre o tema. Eu gosto de ler na carta dele. E aí, se quiser, a gente fala também sobre algumas teses que a gente tem aí do mercado, não sei, se você quiser me colocar em saia justas muito piores. Então, entendi, isso foi de boa, que a gente, cara, você tem alguma, assim, acho que mais pra ir já finalizando, tem alguma coisa que você tem de tese muito forte aqui, seja uma diquinha, até vamos terminar com uma diquinha pra terminar com o clima bom. Eu ia falar justamente disso, ele falou uma diquinha antes, então... e aí deixou o ouvinte com o gostinho ali, né? Quero saber. Me dá uma tese aí e a diquinha em torno dessa tese aí pra gente finalizar. Olha, não é diquinha... Ah, não, então não. No sentido de ser um token que vai dar uma porrada de 1000x, não acho nada disso. Mas eu acho que um setor... E uma tese para ficar de olho é a tese de construção em cima do Bitcoin, né? A gente está tendo aí a tese de Ordinals, né? Tese não, né? A evolução dos Ordinals, que é basicamente colocar NFTs através de um sistema de catalogar sets, né, do Bitcoin. Você está conseguindo colocar NFTs na rede do Bitcoin. Eu acho que é muito possível. E aí eu falo isso com um disclaimer de que essa narrativa existe há algum tempo e nunca conseguiram entregar, mas isso foi muito por causa do conservadorismo de muitos desenvolvedores do Bitcoin. Mas eu acho que tem uma possibilidade que a gente tenha DeFi e tenha outros
Layer 2 sendo construídos em cima do Bitcoin, além do Lightning Network, ou layers ou camadas paralelas ao Bitcoin, mas usando o Bitcoin como base para você criar ecossistemas, principalmente financeiros, né? Então, tem alguns projetos aí que se encaixam nessa narrativa. Um deles é o Stacks, que é o mais conhecido, que já teve um pump, e aí por isso não é diquinha, não é um token para você entrar e dar uma porrada, mas é um token que vale estudar por ter propriedades únicas no mercado, né? Ele se baseia no Bitcoin, ele tem uma equipe de fundadores muito competente, assim, caras muito fora da curva, esses caras que fizeram Harvard e Chicago ao mesmo tempo, não lembro as universidades do Munib, mas a equipe é muito capacitada. O token é um dos poucos tokens que são regulados pela SEC, então ele fez tudo bonitinho. Só que é um projeto de longo prazo e que ele vai demorar para desenvolver ainda, né? Então, no final desse ano, a gente vai ter um grande upgrade na Stacks, e a gente só vai ver a adoção a partir desse upgrade que vai ter. Então, é uma tese interessante que a gente falou pouco, a gente falou muito do Ethereum, né? Porque, enfim, mas é uma tese que eu gosto. A gente gosta. Pô, eu também gosto, a gente tem discutido bastante sobre isso e parece que ele tá apesar de ser, óbvio, muito complicado construir tudo isso, é um oceano azul, né? Então, se ele for o primeiro a coisar e essa tese pega, e de fato o que a gente sentiu mesmo é que existe uma animação de parte dos desenvolvedores com essas inovações do Bitcoin. Os Ordinal foram isso, assim, teve uma parcela da galera que, pô, esse negócio tá evoluindo agora, né? O pessoal voltou a se animar. O Bernard, que se debruça bastante sobre NFT, ele falou assim, cara, o vagabundo começou a olhar essa parada aqui e falou, pô, tá voltando, assim, voltou um hypezinho em torno do Bitcoin na questão de desenvolvimento, né? Que eu acho que foi isso que o Ordinal trouxe. Exatamente, acho que se afastou um pouco aqueles caras mais vocais, maximalistas, super conservadores em relação ao código, e você tá voltando a olhar pro Bitcoin como um ecossistema em desenvolvimento, né? Tipo, a galera olhava pro Bitcoin e falava, não, isso aqui tá pronto, isso aqui vai ser a moeda que a gente vai usar daqui pra frente, não sei o quê. Acho que essa ideia tá caindo um pouco por terra e as pessoas estão falando, não, ó, talvez o que os caras estão fazendo lá no Ethereum tem algum valor e a gente pode fazer isso aqui dentro do Bitcoin com as nossas regras. Eu gosto muito dessa leva nova de Bitcoiners que estão surgindo, né? Uma parte delas mais cabeça aberta, outras com novas teses interessantes, como é o caso do Lowery, do Jason Lowery, né? Que é um tenente do exército americano que escreveu um livro chamado The Soft War, que Esse eu não conheço, um pouco. é bem interessante, vale a pena. Em geral, né, pessoas um pouco mais mente abertas. Eu entendo motivo do maximalismo, né? Ele é uma proteção contra tantos scams e tantos projetos no mercado cripto que se propõem a tomar o lugar do Bitcoin e não vão tomar o lugar do Bitcoin, porque muitos deles são centralizados. E mesmo se você pegar a tese do Ethereum como Ultra Sound Money, eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Então, sobre esse aspecto, eu acredito numa reserva de valor, que é o Bitcoin. Eu acredito em outros criptoativos como outros tipos de ativos diferentes do Bitcoin, mas eu acho muito bem-vindo que existam pessoas na comunidade raiz do Bitcoin que sejam cabeça aberta, né? E estejam vendo tudo isso que está acontecendo de inovação dentro do Ethereum e dentro de outras blockchains, e isso seja uma coisa que abra os olhos deles. Poxa, faz bem ter um conservadorismo para uma reserva de valor, mas não faz sentido a gente ficar completamente congelado e parado e fazendo uma mudança a cada 3, 4 anos do protocolo. Maravilha. Bom, para você que seguiu até aqui, a gente teve 3 aqui minerações, né? Desde o relatório anual da 16Z, a questão do AI Dilemma, né? Que era o relatório, e o The Soft War do Jason Lower. Jason Lower, né? Foram 3 minerações aqui da semana. O primeiro nome é Jason mesmo, mas eu acho que é.
Se a gente estiver mentindo, o pessoal vai desmentir a gente nos comentários aqui, depois eu printo e mando pra você e falo, você mentiu no podcast aqui com a gente. Fake news. É fake news, já bota a culpa pra terceiros, que é o que a gente gosta aqui mesmo. Tava certo. Maravilha. Então, não menti. Já não vai sair no Cointelegraph. A analista da TC espalha fake news. Só fotinho, né? Bom, Lembrando que, assim, a gente está falando aqui de teses que a gente gosta, que a gente olha no dia a dia, e que não é para sair fechando o olho sem estudar e entrando nesses projetos, não é recomendação de investimento. Bem doce, viu? Tem que sempre fazer o disclaimer. Cara, a melhor dica que eu posso dar, dos anos que eu tenho aí no mercado cripto, é estudar as teses que você vai entrar e vai investir. Isso vale não só para cripto, mas para o mercado financeiro tradicional de forma geral. E vocês estão aqui com um belíssimo professor comandando esse podcast. Gosto muito dos insights do André, e a gente fala bastante, fala no dia a dia sobre teses, temas e projetos específicos. Então, vocês estão em boas mãos aí, e feliz aí com o convite pro podcast. E sem desmerecer o Luca, que eu não falei, que também cara aí da nova geração, participa dos nossos calls, e também traz insights muito bons, e tem uma ótica que eu e o André, com os nossos cabelos brancos, nós já não temos. Isso é verdade. Consegue entender um meme-coin, como é que ele chama de scan honesto, que é um negócio que tá claramente assim, não, esse cara vai poder te ferrar e tá muito claro onde ele vai te ferrar aqui. Mas eu vou entrar aqui porque talvez eu consiga sair antes, assim, uma pirâmide no início. É uma pirâmide no início, isso aí, só que do mundo cripto. Pirâmide real do cara lá de terno vinho tentando vender alguma coisa e não coisa. Mas uma meme coin que tem um esquema de, como é que era? Rebase, você não entende nada, mas não, isso aqui vai subir, aí esse sim é o esquema honesto que ele fala aqui. Mas, cara, Bogo, obrigado por ter aceito o convite, a gente tá, infelizmente, chegando aqui ao final. Obrigado, Luca, por ter também me ajudado aqui a conduzir esse bate-papo. E também obrigado você que ficou aqui até o final. Não esqueça de ativar o sininho, seguir o canal do Mercado Bitcoin e mandar para o seu amiguinho aí que talvez não agora, mas um momento lá no futuro vai estar perdido em como navegar com a Alt-Season, que tem ótimos insights para você. Obrigado por ter ficado até o final, obrigado você de novo e até o próximo Francamente Cripto.